Bom, pessoal, agora que eu centralizei políticas já em outro canal, para evitar de falar aqui, eu vou falar um pouco de psicologia de novo, tá? Inclusive, se inscrevam lá, pessoal, tá? Eu vi muita gente comentando aí, mas não foi lá se inscrever. Vão lá, se inscreve, dá uma ajudinha lá, que educação política também é importante, tá? Ainda mais nessa era de mentiras que a gente vive. Bom, vamos lá. Uma vez um daqueles programas de psicologia do History, eles fizeram um experimento social. Eles alugaram um escritório, tinha uma sala de espera, né, um tipo de sofá, e eles contrataram uma meia dúzia de atores para fazer o seguinte. Periodicamente eles iam tocar uma campainha, tipo uma lanterninha, uma luz vermelha, faziam um bi, e aí as pessoas tinham que levantar, aqueles atores. Depois, quando a campainha tocava de novo, eles tinham que sentar. Isso ia acontecer frequentemente, a cada 5 minutos. A campainha ia tocar, levanta. A campainha tocou de novo, senta. Simples. Eram atores contratados. E, eventualmente, eles iam entrar na sala, né, como se fosse um tipo de entrevista de emprego. Próximo, e aquela fila ia diminuindo. Só que, além desses atores que sabiam e foram pagos para fazer isso, eles chamaram pessoas comuns, que não tinham nada a ver com isso, com o experimento, só para ver qual seria a reação delas. Uma pessoa que não sabia que aquele grupo de pessoas eram atores. Tipo alguém procurando emprego. Aí o último da fila sempre era essa pessoa que não sabia nada daquilo, mas estava ali junto com os outros. Essa pessoa que não sabia nada daquilo, vendo os outros fazendo aquilo, ela fazia exatamente o mesmo. A campainha tocava, todo mundo levantava, ele levantava também, mesmo sem saber por quê. Depois a campainha tocava de novo, todos sentavam, ele sentava também. O nome disso é efeito manada, tá? Que é quando você segue a manada, mesmo sem nem saber por quê. Você só está seguindo a manada. É por isso que a gente chama algum pessoal aí da política de gado, porque eles estão seguindo uma manada, eles não sabem nem por quê, tá? Mas enfim. Aí os atores iam entrando na sala, próximo, entrava o próximo, aquela fila ia diminuindo. Até que chegava dado momento que ficava só aquele rapaz ali. Aí a pergunta do experimento é: será que o rapaz, mesmo sozinho, mesmo sem ninguém por perto, ele vai levantar quando a campainha tocar? Aí eles tocaram a campainha, o que aconteceu? O rapaz levantou. Ficou uns 5 minutos em pé. Tocou a campainha de novo, ele sentou. Aí depois, o psicólogo lá do programa perguntou para ele: por que você fez isso, né? Por que você levantou? Ah, eu vi todo mundo levantando e sentando, eu fui seguindo eles, achei que era uma regra da casa. Tá, e por que você fez isso quando você estava sozinho? Ele falou: achei que era uma obrigação. Não sei, eu achei que era uma obrigação. Quer dizer, ele não tinha uma explicação lógica do porquê ele estava fazendo aquilo. Ele só estava seguindo o bando e o comportamento dele foi induzido por aquilo. Tanto que outras pessoas que eles chamaram, fingindo que era uma entrevista de emprego, elas tiveram o mesmo comportamento. O nome disso é comportamento induzido. Quando você induz uma pessoa a um comportamento, quer por efeito manada, quer por efeito psicológico, quer por uma série de variáveis, você está induzindo aquela pessoa a ter um comportamento. E muitas pessoas que frequentam igrejas, elas têm isso mesmo sem saber. Claro, porque a maioria das pessoas não tem estudo de psicologia. Deveriam ter, porque é uma ciência muito interessante. Mas muitas pessoas que às vezes estão na igreja, acreditando que estão tendo experiências sobrenaturais, na verdade elas estão tendo basicamente um comportamento induzido. Pelo ambiente da igreja, lembra que eu falei que o ambiente influencia? E pelo comportamento da igreja. Como, por exemplo, tem gente que fala assim que já teve na igreja e teve uma sensação do mover do espírito, sabe? Aquilo não é o mover do espírito. É que a pessoa viu tanto comportamento ali na igreja que a pessoa acaba replicando aquele comportamento, mesmo sem saber por quê. Substitua a palavra campainha pela voz do pastor, dizendo assim: eu profetizo agora, o Espírito Santo vai baixar agora, você vai profetizar, você vai falar em línguas agora. A voz do pastor é a campainha. Quando a pessoa escuta a voz, a pessoa vai lá e faz um movimento sem mesmo saber por quê. Inclusive a palavra profeta na Bíblia, não sei se vocês sabem, ela é literalmente um transe religioso. A pessoa entra num tipo de transe, não é como os evangélicos pensam que é um profeta enviado por Deus que vai transmitir uma palavra. Não, é basicamente um transe religioso. Tanto que a Bíblia menciona profetas de outras religiões também na Bíblia, como os profetas de Baal, o profeta Balaão e etc. É quando a pessoa entra num tipo de transe religioso, é psicológico. Tanto que esse tipo de comportamento é comum, você vê até na Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo, que o rei Saul profetizou. Ele entrou num transe, ele tirou a roupa e ficou peladão lá, o rei Saul. Isso é psicológico. Então, quando você vê essas pessoas tendo esses comportamentos, elas estão sendo induzidas a terem esse comportamento, mesmo sem saber, ou mesmo sem o pastor saber que está fazendo isso. Às vezes o pastor até é uma pessoa boa, um homem que tem sua fé religiosa, ele não entende nada de psicologia, nunca leu psicologia, mas ele está utilizando táticas da psicologia, mesmo sem saber que é isso. Por exemplo, essa história de falar em línguas, né? Isso aí é muito mais antigo do que as pessoas pensam. O nome disso é glossalia ou glossolalia, tá? Tem os dois termos. Glossalia é um termo antigo que é conhecido desde a época dos gregos.
Os gregos tinham um oráculo lá de Delfos, onde tinha sacerdotisas. Eram mulheres que acreditavam que tinham contato com a divindade. Acho que era Apolo, a divindade. Eu não tenho certeza se era isso, tá? Estou falando de cabeça. Mas era uma divindade grega. E essas mulheres entravam nesse tipo de transe, como os profetas, e elas começavam a falar em língua. Então elas acreditavam que só elas tinham a capacidade de se comunicar com os deuses do Olimpo. Porque era uma língua que ninguém entendia, era uma língua que ninguém conhecia, e só elas conseguiam se comunicar. Na verdade, essas línguas, elas não são línguas. É só a pessoa em um transe religioso, muitas vezes até psicológico, a pessoa começa a emitir sons aleatórios. Aí a pessoa acredita que aqueles sons aleatórios é algum tipo de língua. Mas na verdade não é. Para ser língua você tem que ter palavras, tem que ter verbos, tem que ter fonemas claros, etc. São apenas emissões de sons. Em religiões africanas também, de matriz africana, você tem esses fenômenos. Por exemplo, tem pessoas que às vezes vão em terreiros, né, de religiões de origem africana, e as pessoas acreditam que estão falando a língua dos orixás, do Yorubá. Isso você vai ver, eu não sei reproduzir esses sons, mas são fonéticas que eles criam lá, achando que são a língua dos orixás. Você pode ver, por exemplo, em músicas, como por exemplo daquela Margareth Menezes, né, que agora é ministra, ela coloca umas palavras lá que nem, não sei de onde é que ela tirou, se é de um dialeto específico, ou se é algum desses efeitos desse tipo. Ela fala, da terreiro, da dunda. Não sei se é o idioma Yorubá aquilo, ou se ela aprendeu frequentando esses lugares. Então, mas é mais basicamente assim esses fonemas que eles falam nesses lugares. E nas igrejas evangélicas também. Eles ficam lá, não sei o que. Não são línguas. Até porque se fossem línguas, como diz a Bíblia, tinha que ter alguém que interpretasse essas línguas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal chamado A Farsa do Dom de Línguas, tá? Quem quiser ver lá, onde eu mostro os termos gregos, né? Tongue, dialectos, são línguas estrangeiras. Não são línguas de anjo, nada disso. Eu já tenho um vídeo aqui com captura de tela sobre isso, tá? Então, se eu lembrar, eu coloco aqui no final para vocês verem, mas aquilo não são línguas. Ou faço um outro vídeo depois com a vozinha aqui explicando para vocês melhor. Enfim, pode ser também, vai de vocês. Mas aquilo é meramente um fenômeno psicológico. Esse fenômeno, no caso das igrejas pentecostais, ele começa mais precisamente lá na Rua Azusa, né, com o reverendo Seymour. Vocês conhecem essa história, né? Os negros eram segregados lá nos Estados Unidos, eles não podiam frequentar igrejas de branco. Então, esse reverendo Seymour, ele tem uma igreja lá, eu acho que era da Assembleia, não tenho certeza, que era exclusiva para afrodescendentes. Só que muitos daqueles afrodescendentes, que eram recém-libertados da escravidão americana, eles tinham dialetos diferentes, por causa da sua origem. Um veio de Angola, outro veio de Moçambique, outro veio do Congo, etc. E a África tem milhares de línguas. Inclusive, até hoje, para quem não sabe, e como eu estudo inglês, eu sei, o inglês que os afro-americanos falam hoje nos Estados Unidos, ele é chamado Afro-American Vernacular English. Ou seja, o inglês afro-americano, do vernáculo afro-americano, porque ele é diferente do inglês do não afro-americano. Tá? Tem coisas que eles pronunciam diferentes e tal. É até curioso que tem um verbo que eles falam igual em português, aqui, a gente aqui no Brasil. Sabe aquela colocação de sujeito e verbo? Enfim, uma hora eu explico melhor isso aí. Mas até hoje eles têm um dialeto diferente. Mas nessa igreja do reverendo Seymour, que era uma época mais antiga, eles tinham dialetos bem diferentes. Então era difícil até eles se entenderem. Por exemplo, um ex-escravizado de uma região entender um ex-escravizado de outra região. Mas quando eles se encontraram nessa igreja, eles conseguiram entender tudo que o reverendo Seymour estava falando e eles conseguiram se comunicar. Eles acreditaram na época que isso era um fenômeno, como o fenômeno de língua lá de Pentecostes da Bíblia, que todo mundo conseguiu entender, mesmo tendo dialetos diferentes. Aí por causa disso surgiu o tal avivamento que depois o Brasil importou, e eles acreditam que estão falando alguma língua ou estão tendo algum tipo de avivamento. Mas na verdade é só um transe hipnótico. Isso é bem explicado pela psicologia. E para finalizar o vídeo, entra naquela questão que eu falei para vocês aquela vez, né, que as igrejas elas ajudam a adoecer as pessoas mentalmente. A gente não adoece só fisicamente, a gente também adoece mentalmente. Então quando você vai num ambiente desse, que a sua mente é bombardeada por essas coisas, que faz você ter comportamentos que não são normais, você acreditar que está falando em línguas, acreditar que está recebendo o Espírito Santo, acreditar que está recebendo entidades como pombagira, tranca-rua, capa preta, essas coisas, só de você acreditar nessas coisas, a sua mente também está adoecendo. E isso é perigoso, porque a doença pode evoluir, toda doença pode evoluir, e a pessoa pode ter algum tipo de esclerose, algum tipo de esquizofrenia, ou algum tipo até de TDI, dependendo do caso. Sabiam disso? TDI, para quem não sabe, é personalidades múltiplas, tá? Eu já falei disso aqui também no vídeo onde eu falei sobre religiões afro, para explicar por que às vezes a pessoa está ali bebendo pinga no terreiro, e depois que sai o orixá, a pessoa fica normal. Isso acontece com quem tem TDI também, sabia? Uma vez teve um caso famoso, acho que foi na Inglaterra, de um rapaz que tinha transtorno de múltiplas personalidades, o TDI, que uma personalidade dele ele era diabético, ele tinha que tomar injeção de insulina para não morrer. Quando ele mudava de personalidade, ele não sentia nada, podia comer até doce, bebia, comia doce à vontade e não passava mal nem nada.
Quando ele voltava para outra personalidade, ele tinha que correndo tomar insulina. Notaram como o psicológico é forte sobre o corpo? É o mesmo que acontece nesses ambientes religiosos. Você vai no terreiro, você vê lá a pessoa está normal, sobra, baixa um santo lá nela, a pessoa toma uma garrafa de cachaça inteira. Depois a pessoa volta ao normal, a pessoa não está nem bêbada. É um tipo de TDI. E o mesmo acontece também nessas igrejas evangélicas. A pessoa entra normal na igreja, chega lá, de repente a pessoa está rodando que nem um peão. Já viram aquele vídeo do Marcos Feliciano? Parece o peão do baú, a pessoa está lá rodando. Roda, roda, roda. Ai, xalabanu, xalabanabias, não sei o que, sai da frente, Satanás. Depois a pessoa volta ao normal. Ou seja, mesmo sem querer, a igreja está induzindo aquela pessoa a ter uma tendência a ter um TDI, um transtorno de personalidade. Isso pode evoluir. Ou uma esquizofrenia, ou sei lá, uma esclerose. Enfim, por isso que eu digo, cuidado pessoal. A maioria das pessoas que desenvolvem problemas mentais atualmente são oriundas de igrejas evangélicas, tá? E não sou eu que estou falando isso não, o Caio Fábio sempre falou isso, e baseado em dados, tá bom? Tá aí galerinha, gostaram do vídeo? Se gostou, dá um like aí, se ajuda a aumentar a atividade de alcance, comente aí o que vocês acharam. Se vocês têm gostado desses vídeos de psicologia, eu estou fazendo mais vídeos assim com fundo, não só para melhorar a qualidade do canal, pessoal, mas é porque a Bíblia, com captura de tela, eu acho que eu já analisei a Bíblia inteira, sabe, do Gênesis ao Apocalipse. Eu tenho playlists e mais playlists aqui no canal de vários livros da Bíblia, onde eu fui analisando. Se alguém quiser algum tema que eu não tenha analisado, ou que não tenha encontrado o vídeo, eu posso fazer, tá? Não tem nenhum problema. Mas por enquanto eu estou investindo nesse formato, porque não tem mais o que eu analisar da Bíblia. Eu tenho vários e-books, inclusive. Só do Novo Testamento eu tenho, acho que 4. Análise crítica, a farsa do Novo Testamento, o Apocalipse já aconteceu, o Apocalipse secreto. Então por isso que eu estou fazendo vídeos assim, tá bom? Quem quiser e-book, o contato está na descrição. Tá aí galerinha, obrigado aí por terem assistido, tá? Dê o like aí, ative o sininho, paz a todos.